Bem-vindos ao canal mais uma vez. Nós cumprimentamos você com a paz de Cristo. Mandamos o nosso abraço também para os nossos queridos que estão deixando seus nomes e o nome das cidades nas quais eles moram. O nosso abraço para a Imperatriz, para os irmãos de Bonito no Pará, para os irmãos de Queimado no estado da Paraíba, nossos irmãos de Ribeirão Preto, de Limoeiro de Anadia, no Alagoas, de Brasília, de Lagoa de Ouro, Pernambuco, São Roque, São Paulo, São Gonçalo, no Rio de Janeiro, Corumbá, Mato Grosso do Sul, e para aqueles irmãos que estão chegando de outros países, como de Moçambique, da Angola, temos tido mais inscrições desses irmãos que o Evangelho possa ser pregado, não só aqui no Brasil, mas nos 4 cantos da terra, a toda tribo, língua, povo e nação. E louvado seja Deus por seu amor, por sua misericórdia. Este canal surgiu no coração de uma pessoa muito especial. Este canal, ele surgiu no coração de um filho meu, chamado João Pedro, um adolescente que na época tinha 18 anos de idade. Não tenho dúvidas que Deus falou pela boca dele ao propor este trabalho. É um desafio. Sabe o que ele me disse? Ele disse assim: mãe, a senhora gosta tanto de pregar, de falar da palavra do Senhor. Por que a senhora não faz um canal no YouTube para falar de Jesus? Ah, eu vou criar um canal para a senhora. Essa foi a frase, a fala dele, no ano de 2020. Só que não deu tempo do meu filho criar o canal para mim. Sabe por quê? Porque um mês depois, ele viria a morrer, vítima de um acidente na cidade de Rio do Sul, em Santa Catarina, no dia 16 de março de 2020. Mas passaram-se os meses e Deus foi me impressionando para falar, para criar esse canal. E esse canal surgiu logo depois. E o Espírito Santo tem me falado, e a partir disso, nós estamos aqui para comunicar as boas novas do Evangelho, do Reino de Deus. Então nós vamos avançar. Estamos avançando pouco a pouco, mas o propósito é levar a mensagem do Senhor. E o que Deus tem colocado no meu coração foi recapitular o estudo da lição da Escola Sabatina. Por isso que nós temos gravado mais conteúdo neste sentido, porque eu também amo estudar a lição. Eu amo comentar a lição. E então para mim ficou fácil, porque é algo assim que vai muito ao meu coração, fala muito comigo, e eu gosto de compartilhar as lições que a gente tira desse estudo semanal. Nós temos então nos dedicado a este trabalho. Semana passada eu estava com febre, com a virose, e gravei assim mesmo, mas para honra e glória do Senhor. O nosso abraço especial para você que está conosco aqui. Se você ainda não é inscrito, por gentileza, fique à vontade e se inscreva. Ao se inscrever, comente, compartilhe e vamos continuar falando de Jesus, porque ele precisa voltar. A lição da semana vem falando de Ruth e Esther, a lição de número 10. Ruth e Esther. O verso para memorizar está no capítulo 5 de Esther, verso 2. Quando o rei viu a rainha Esther parada no pátio, ela alcançou o favor diante dele. E o rei estendeu-lhe o cetro de ouro que tinha na mão. Esther se aproximou e tocou na ponta do cetro. Que maravilha! Que profundidade este verso vai falar conosco durante esta semana, na lição da Escola Sabatina. Nós continuaremos a explorar histórias que prefiguram os eventos dos últimos dias. Desta vez, a nossa atenção se volta para 2 mulheres, e na Bíblia, frequentemente, mulher simboliza a igreja. Como Ruth e Esther representam a igreja de Deus nos últimos dias, e quais lições nós podemos estar tirando desse entendimento para que nós possamos aplicar em nossa vida diária. Convido você, nesse momento, junto comigo, fazermos uma oração ao nosso Deus. Querido Pai, estamos com a Tua palavra aberta, pedimos a iluminação do Espírito Santo para nos fazer compreender a Tua palavra, em nome de Jesus. E abençoa, Senhor, cada participante, cada familiar deles, e derrama Teu Espírito para que haja salvação em nossas vidas e nas nossas casas. Te oramos por Jesus. Amém. A lição de domingo, fome na casa do pão. O significado da palavra Belém é isso, é casa do pão. Agora eu te pergunto, é possível sentir fome na casa em que tenha pão material? Sim,
Às vezes, a pessoa fica sem apetite e perde a vontade de comer, como eu fiquei essa semana por conta da virose. Do mesmo modo, pode acontecer na vida espiritual. Sentir fome, mas não ter desejo de se alimentar. Por isso, muitos estão vivendo uma inanição ou fraqueza espiritual, porque não se alimentam do verdadeiro pão que desceu do céu, Jesus Cristo. A história de Ruth se passa na época dos juízes, onde o povo de Deus fazia o que era mal perante ao Senhor. Diante dos sofrimentos deste mundo, sabe o que os críticos da fé dizem? Eles dizem que Deus não existe, que Deus não tem poder para intervir quando coisas ruins acontecem, que Deus não se importa com o nosso sofrimento. Ah, meus irmãos, Deus se importa. E como Deus se importa? Os críticos da fé esquecem que o nosso livre-arbítrio foi quem causou toda a tragédia. De repente, eles não têm esse conhecimento. E por não terem, eles pregam essas inverdades, onde tem levado muitas pessoas a acreditarem que Deus não se importa com a dor e o sofrimento da raça humana. O livre-arbítrio de Elimeleque, esposo de Noemi, foi quem levou eles da terra, da casa do pão, para a terra de Moabe. Foi Elimeleque, Noemi e seus 2 filhos, Quilom e o outro filho, né? Que eu não coloquei o nome dele aqui. Mas, o que aconteceu? A história de Ruth, no capítulo 1, vem dizendo que Elimeleque morreu, que Malom morreu e Quilion, os 2 filhos, Malom e Quilion, morreram e o pai Elimeleque também morreu. Ficou somente Noemi e as 2 noras. E o livre-arbítrio foi quem fez Ruth decidir também voltar para a casa do pão, junto com Noemi. Se faltou pão na cidade do pão, Belém, e a família foi, pelo seu livre-arbítrio, para a terra de Moabe, então quando houve essas tragédias na vida de Noemi, que ela ficou viúva e sem os 2 filhos, e como dói perder um filho, imagine 2, e o esposo, essa mulher se viu agora sozinha, mas não tão sozinha porque tinha a companhia das noras. E lá na terra de Moabe, ela ouviu dizer que já tinha pão em Belém. E então ela volta agora, com o seu livre-arbítrio, volta para a sua terra, junto com a sua nora, Ruth. Somente as 2. Quais dificuldades Noemi e Ruth enfrentaram e o que as causaram? Como isso reflete a situação que toda a raça humana enfrenta? Ruth, capítulo 1, de 1 a 5. O que foi que nós aprendemos aqui? Que essas mulheres enfrentaram a fome, que essas mulheres enfrentaram a morte e tiveram que sair de suas terras. Tanto Noemi foi para a terra de Moabe, quanto também Ruth, depois dos acontecimentos trágicos, foi para uma outra terra que não era sua. A saída do Éden, meus irmãos, trouxe para a humanidade sofrimento e morte. No Éden havia abundância. Fora dele, somente escassez. Eu e você, nós nunca estivemos no Éden, mas para lá nós estamos nos preparando para voltar. A lição de segunda-feira, Ruth e Boaz. Então, durante as tribulações vividas por Noemi, ela chegou um momento na vida dela que ela pediu que seu nome fosse trocado, fosse mudado para Mara. Por quê? Porque Mara simboliza amargura, significa pessoa amarga. Já pensou se por cada dificuldade que nós passamos, nós tivéssemos o nosso nome mudado? Haja nomes, não é isso? Se por uma tragédia a gente desejasse mudar o nosso nome por conta da amargura, nós vivíamos com vários nomes ao longo da vida. Quantas pessoas se tornaram amarguradas de espírito pelas adversidades vividas? Por causa do pecado, o nosso relacionamento com o Criador foi afetado e nós passamos a vida colhendo as espigas que sobraram. Sabe que quando Ruth foi para Belém novamente, junto com Noemi, e ali elas, sem condições, sem terra, porque Noemi tinha perdido suas terras, então ela descobre que Boaz era um parente e pediu para Ruth então fazer colheita lá junto com as servas de Boaz. E o que restou para Ruth era colher o que restava, as sobras, as migalhas.
Muitas vezes nós passamos a vida colhendo as espigas que sobram ao longo do caminho, colhendo migalhas. E quantas pessoas estão satisfeitas com as migalhas que este mundo tem oferecido? Irmãos, aqui nessa terra nós não temos plenitude de nada. Nós vivemos dos restos. A nossa saúde é fragilizada, nós vivemos picos de alegria, não uma alegria completa. A nossa segurança aqui é abalada. A gente vive cercado de muros de proteção, de câmeras. Mas assim como Deus não se esqueceu de Noemi, Ele não se esqueceu de nós. Ruth, capítulo 2, dos versos 5 ao 20. Qual foi o momento crucial da história na vida dessas mulheres? Porque a descoberta de Noemi sobre a identidade de seu benfeitor foi tão boa. Noemi descobriu que sua vida e de Ruth poderia ser completamente transformada por causa do parente resgatador. Ela receberia de volta tudo o que havia perdido. Boaz é um tipo de Cristo. Ele se tornou o resgatador de Ruth. Elas teriam de volta o que Noemi havia perdido. Jesus continua resgatando vidas para terem de volta todo o campo da colheita e não somente as espigas. A gente vive hoje nessa terra colhendo migalhas para sobreviver. Tem pessoas que vivem das migalhas de amor, das migalhas da dependência. Tem gente que vive das migalhas e ainda se sentem satisfeitas, mas Deus não prometeu migalhas para nós. Apesar da nossa pobreza espiritual, Deus nos ama, assim como Boaz amou a Ruth, que nada tinha para oferecer. Deus nos quer como sua noiva, porque nele nós temos plenitude, esperança, porque Deus nos quer no céu. Deus nos quer dar a eternidade, e na eternidade nós vamos viver aquilo que nós nunca imaginamos, o que nossos olhos nunca viram, o que o nosso coração nunca pensou. É o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nós vamos viver a completude, a plenitude e deixarmos as migalhas neste mundo. A lição de terça-feira, Boaz, o resgatador. Na história de Ruth, é contado que Boaz, ao descobrir aquela serva e de quem ela era parente, diz que ele se apaixonou por ela e queria se casar com ela, mas havia um parente mais próximo do que Boaz. Boaz era um tipo de Cristo. Cristo nos ama, mas há um parente mais próximo. E a lição nos diz que esse parente é Satanás, que tem uma reivindicação. Sabe por quê? Por que ele é o parente próximo? Porque o mundo era dele. Todos estavam na mesma condição de desobediência que ele estava. Toda a humanidade, assim como ele, era inimiga de Deus por causa do pecado. Quando o homem escolheu pecar, ele entrou num estado de rebelião contra Deus, se tornando inimigo de Deus. E tudo que pertencia à administração de Adão foi passado para Satanás. Então ele reivindicava ser dono do mundo, ser dono das pessoas, ser dono de todas as coisas aqui. O que Satanás reivindicava? A lição traz os textos de Jó, de Mateus e de Judas e Lucas. Satanás reivindicava a propriedade do mundo e da humanidade como seus por causa da desobediência do homem a Deus. Se ele conseguiu levar a raça humana à desobediência, então ele era dono dessa raça humana. Ele era dono deste mundo. Mas Cristo, o Filho de Deus, o que podia pagar o preço, o nosso resgatador, o nosso verdadeiro parente, entrou em ação. Nas leis dadas a Israel, o Espírito de profecia nos diz que existia uma bela ilustração das relações de Cristo com seu povo. Quando, por causa da pobreza, um hebreu se via forçado a se desfazer do seu patrimônio, ou quando ele era vendido como escravo, o dever de resgatar a ele e a sua herança recaía sobre o parente mais chegado. Assim, a obra de redimir a nós e a nossa herança perdida por causa do pecado recaiu sobre aquele que é o nosso parente chegado, Jesus Cristo. Foi para nos resgatar que Jesus se tornou nosso parente. Cristo pagou um preço infinito por nós. Nós somos de alto valor diante de Deus. Deus deseja que nós, como sua herança escolhida, nos valorizemos de acordo com o preço que Ele pagou por nós. Nós não precisamos viver de migalhas. Nós não precisamos viver de restos desse mundo.
Nós não precisamos viver sob o domínio da escravidão do pecado. O nosso resgatador, Cristo Jesus, pagou um preço altíssimo e Ele deseja nos ver juntamente com Ele, vivendo a plenitude, o começo da plenitude aqui na terra e o restante da plenitude, a sua completude no céu, quando Ele voltar. Então, irmãos, amados e queridos amigos, nós somos de Cristo. Nós pertencemos a Cristo pela criação e redenção. Então, nós somos eternamente dele, valorizados como herança, que foi resgatada por um alto valor, por um alto preço. Nós temos valor diante do nosso Deus. A lição de quarta-feira vai falar de Amã e Satanás. Na história de Esther, agora a gente entra para a história de Esther, né? Prefigurando essa mulher, né? essa igreja também que, dos últimos dias, Esther, ela vai nos trazer durante o livro de Esther, a gente não vê falando sobre salvação, sobre assuntos espirituais ali praticamente. É uma história, uma narrativa, mas que por trás daquela história a gente vê o agir de Deus. A gente vê Deus agindo no decorrer da história. E ali na história de Esther, Amã, o inimigo do povo de Deus ali, né? Ele é associado a Agag, rei dos Amalequitas. Sabe quem eram os Amalequitas? Eles eram um povo inimigo de Israel. Foi essa nação, esse povo amalequita, que primeiramente começou a guerrear com o povo de Deus depois que eles saíram do Egito. Foi a primeira nação aí em guerra contra o povo de Deus. Sabe quem estava por trás? Satanás. Satanás sempre desejou destruir o povo de Deus, para que desse povo não nascesse o remanescente, não tivesse o descendente Cristo Jesus, o nosso Messias. E quando Jesus morreu, ele se voltou então contra mim e contra você para nos destruir, a fim de que nós não entremos no céu. Tenhamos cuidado, observemos as insinuações malignas para que nós não caiamos nas armadilhas do diabo. Então, o conflito entre Mordecai e Amã é retratado como uma continuação do conflito entre Israel e os amalequitas. Amã, ele era, depois do rei, era Amã, tinha essa posição elevada, e ele se desejava adoração para ele. Todas as pessoas se curvavam diante de Amã, mas Mordecai, tio de Esther, não se curvava. E aquilo chegou aos seus ouvidos. E ele planejou matar o povo de Deus, porque ele descobriu que Mordecai era judeu. E, por ser judeu, ele quis exterminar esta raça. Esther 3, de 1 a 14, Apocalipse 12, Apocalipse 13, que paralelos vemos entre essas passagens? Satanás, assim como Amã, ele odeia o povo de Deus e faz todo o possível para destruí-lo. Ambos, tanto Amã quanto Satanás, tinham sede de poder e requeriam a adoração para si. Satanás sempre quis ser adorado no lugar de Deus. Amã também queria ser adorado como rei ali naquela nação. Todas as pessoas se curvavam a ele, menos Mordecai. Como a descrição da igreja remanescente em Esther é semelhante à descrição do povo de Deus no Apocalipse. Que paralelos nós vemos aqui? Em breve, irmãos, no desfecho final da história do povo de Deus, a trama vivida pelo povo de Deus ali, nos dias de Esther, irá se repetir. Satanás usará os seus agentes políticos e religiosos para impor sanções econômicas sobre os que guardam os mandamentos de Deus, sobre os que não se inclinarão diante da besta. Se nós permanecermos fiéis até o fim, nós, guardando os mandamentos de Deus, proclamando o evangelho eterno, nós vamos ser depois, daqui a um tempo, não muito tempo, espero que seja em breve, nós seremos também tidos como pessoas que merecem ser banidas da sociedade. Esse povo que guarda os mandamentos de Deus, que testemunham de Jesus, que prega o evangelho do reino. Eles também serão assim, como o povo ali nos dias de Esther, envolvidos numa grande trama para serem eliminados. O remanescente fiel não se curvará diante das ameaças que virão.
Para isso é necessário, irmãos, hoje que nós tenhamos firme decisão a quem de fato nós estamos servindo e de que maneira nós estamos servindo. Cuidemos com as concessões nas pequenas coisas. Elas determinarão o nosso teste final. Haverá um decreto de morte contra o povo de Deus, semelhante ao decreto emitido por Assuero contra os judeus no tempo de Ester. E esse decreto vai proibir você e eu de comprarmos e de vendermos. Se hoje a gente não sabe viver com o mínimo, se hoje a gente, você ou eu, nós guardamos o sábado de qualquer forma, se a gente negligencia os nossos deveres para com Deus hoje, futuramente, diante de uma pressão, muitos irão ceder, porque não estão exercitando essa fé firme e essa adoração verdadeira nos dias de hoje. Cuidemos com as concessões espirituais, para que nós, no futuro próximo, não venhamos a ceder nesse quesito de adorar, tá certo? Que nós possamos pedir a Deus muito, muito a força do céu e a sabedoria para que nós não venhamos a ser achados em falta. A lição de quinta-feira, para um tempo como este. Ao se falar em profecias, o que mais chama atenção para você? Os aspectos negativos, sombrios, tempos difíceis, perseguição? Ou você destaca a esperança de que com a volta de Jesus, a história do pecado terá o seu ponto final e nós viveremos livres de toda dor, sofrimento e morte? O que mais entra na sua mente? As alegrias da esperança de tudo que tudo vai terminar bem? Ou as perseguições futuras, as sanções econômicas que nós iremos sofrer? Olha, nós precisamos confiar no Deus que rege a história. Esse mesmo Deus que cuidou ali do povo registrado no livro de Ester, Ele está cuidando de mim e de você. Ele vai cuidar de nós até o fim. Eis que estou com vocês até o fim, e o fim ainda não chegou. Nos tempos de provas, das mais duras provas pelas quais nós passamos, Deus sempre está do nosso lado. Ele não nos abandona. E não é no futuro próximo, nas perseguições que virão contra o povo de Deus, que Deus vai nos abandonar, jamais. Ester 4:14. Que lições tiramos dessas passagens sobre essa situação nos momentos finais da história da Terra? Assim como Ester alcançou o favor do rei, a igreja de Deus alcançou o favor perante o rei do universo. E por isso foi durante 1260 anos de perseguição, essa igreja foi protegida por Deus. Deus estendeu o cetro da misericórdia e não pereceu, porque essa igreja foi levantada para um tempo como este que nós vivemos. Esta igreja, eu e você, Deus nos levantou para uma grande missão. Deus nos levantou para pregarmos a mensagem Deus nos levantou para pregarmos as 3 mensagens angélicas ao mundo que perece. Há um mundo a ser advertido. Essa igreja, você e eu, nós estamos aqui tirado das trevas para a maravilhosa luz de Cristo, para cumprirmos um propósito, um chamado especial. Falar que Jesus vem. Chamar um povo a adorar o Deus verdadeiro. Chamar um povo a adorar aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. A proclamar com grande voz que é chegada a hora do juízo. A chamar as pessoas a saírem de Babilônia, a adorarem o Deus que tem um dia de guarda semanal, que é o sábado. Nós precisamos, como igreja, remanescente dos últimos dias, nos levantar para essa missão. Para um tempo como este, em que há tanta confusão religiosa, Deus nos colocou aqui para falar das suas verdades, verdades que salvam, verdades que libertam, verdades que transformam. Ester descobriu que não estava sozinha para enfrentar a perseguição que Amã havia desencadeado sobre o povo de Deus. Ela encontrou o favor do rei. Nós também não estamos sozinhos nessa reta final da história. Nós encontramos favor do nosso Rei do Universo, Jesus Cristo.
Nós temos a companhia diária dos anjos do Senhor. Nós temos a habitação em nós, que somos o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo está conosco e há de estar conosco até o fim. Por isso, meus amados irmãos, não tema o que tiver que sofrer. Não baixe a cabeça diante das provas e perseguições. Se levante e vá em frente, porque Deus permanece conosco. Deus continua estendendo o cetro da sua misericórdia para nos fortalecer, para dizer que Ele está conosco, para dizer que Ele vai nos conduzir e vai nos dar a vitória. Porque logo, logo, o que há de vir virá e não tardará. O nosso Mestre amado, resgatador e Salvador Jesus está vindo, porque nós podemos muito bem dizer que ouvimos os passos de um Deus que se aproxima. Que este Jesus nos fortaleça, que este Jesus nos anime, que este Jesus nos resgate a cada dia de qualquer migalha deste mundo, para que nós possamos viver a completude nele, com ele e para ele por toda a eternidade. Que Deus nos abençoe, abençoe a sua casa, a sua família, abençoe os seus e que você e eu sejamos luz para as nações, para os povos que estão à nossa volta. Que Deus os abençoe.